A gente prometeu no bloco anterior, a gente já traz números atualizados da Covid-19 em Minas Gerais. O João Henrique do Vale bem disse aqui na saída do break, a situação não é favorável para o interior, né, João? Exatamente, Lucas. Primeiro eu vou falar o número total de casos. Nós temos 20.106 casos confirmados. Nas últimas 24 horas são 1.658 casos confirmados. O número de mortes passou para 446. São 15 nas últimas 24 horas confirmadas. Do total de casos, nós temos 9.838 pessoas em acompanhamento e casos recuperados são 9.822. Só que me chama a atenção, Lucas, Paulo e todo mundo que nos ouve, são números de cidades do interior de Minas. Vamos começar pela capital, né? A capital tem 3.028 casos e 66 mortes. Agora, olha só, nós temos Contagem com 555 casos de 19 mortes, Betim 342 casos e 15 mortes aqui na região metropolitana. E agora vamos para Ipatinga. Ipatinga tem 608 casos confirmados e 13 mortes. Mas o mais assustador é Uberaba. Só estou demorando aqui porque tem que chegar até Uberlândia, perdão. Uberlândia tem 2.126 casos confirmados e 31 mortes. Se aproxima muito da capital mineira, que é o maior número de casos, a cidade com o maior número de casos. Mas isso já mostra que a situação está bem crítica no interior de Minas Gerais. A gente tem UTIs, algumas macro-regiões de saúde com 100 leitos de UTIs e quase não tendo leitos até de enfermaria. Então, mostra o que o Paulo falou. A gente precisa continuar com as medidas de proteção, porque a doença agora, Minas Gerais, está subindo a montanha, como até disse o governador. A gente está entrando numa situação um pouco crítica, porque os casos estão aumentando muito rápido, então a gente tem que continuar com as medidas de proteção, até intensificar isso para a gente evitar um colapso na saúde aqui em Minas Gerais. Olha, deixa eu trazer um dado aqui para completar. Fala, Paulo. Só para completar essa informação do João, ela é preocupante, porque Uberlândia tem pouco mais de 550 mil habitantes. E Belo Horizonte tem 2 milhões. Então, quando você faz a comparação, é assustador. É assustadora a situação de Uberlândia. Veja aí a proporcionalidade, façam a proporcionalidade e vejam como é preocupante. Assim como fica preocupante Contagem e Betim, se você fizer a mesma proporcionalidade. Sim. Mas no caso de Uberlândia, se você compara com a capital, com 2 milhões de habitantes, é assustadora a situação dessa cidade. Olha, vamos conectar ele que já está na tela da live, doutor Marcelo Ribeiro. Ele é especialista em gestão e saúde, integra o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em BH. Eu começo com um dado alarmante: 97 municípios mineiros já com situação de alerta nas UTIs. São 3 macro-regiões de Minas que sofrem aí com a falta de leitos de UTI, viu? O dado integra um levantamento que foi feito pelo Estado de Minas. A gente traz aqui com base nos dados da Secretaria de Estado de Saúde. Faltam leitos no Jequitinhonha, no Vale do Aço e no Triângulo do Norte. As regiões juntas abrigam 97 municípios e 2,5 milhões de habitantes. É claro que isso vai sobrecarregar a situação em Belo Horizonte também, porque se falta leito lá, os pacientes vão ser encaminhados para a capital. Para trazer um pouco sobre esse balanço, falar um pouco sobre a situação de Belo Horizonte e dos leitos no interior, doutor Marcelo Lopes Ribeiro, mais uma vez com a gente no Central. Bom dia, doutor. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para a gente conversar e tentar esclarecer um pouco a questão de números, que às vezes fica difícil das pessoas entenderem. Primeiramente, gostaria de elogiar o estúdio. Eu gostei do estúdio hoje em homenagem ao Dia do Amor. Que é o amor que está faltando para todos nós, acredito eu. Sim. Porque se a gente ama, a gente cuida. E temos que cuidar de todos. E quando a gente pede às pessoas para ficar em casa, para não ir em grandes aglomerações, a gente está pensando no amor, está pensando em proteção. Porque por mais tecnologia que a gente tenha, por mais capacidade de atendimento às pessoas, a gente está enfrentando nesse momento uma doença que é muito volátil. Ela age de formas diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes. Falando a respeito dos grandes números mesmo, ontem nós já começamos a assustar com a questão do colapso aqui. Demoramos por horas conseguir leitos de terapia intensiva para alguns pacientes que já estavam graves na região metropolitana.
Os leitos de CTI já estão ficando esgotados, a rotatividade está ficando um pouco mais lenta, porque, como eu disse, a gente tem uma forma da doença agir em diferentes modos. Existe a gente divide em 2 grandes grupos, que a gente fala dela estar no nível low e o nível right. O que é isso? É a questão de como ela age no pulmão. Uma, ela destrói realmente o parênquima pulmonar e aí causa uma pneumonia muito grave, e outra é o distúrbio de coagulação que atinge os vasos, principalmente os vasos pulmonares. Então, também a forma de conduzir o caso é muito individualizada e muito individual. É do lado do paciente que a gente consegue saber como que nós vamos conduzir. Não existe receita de bolo, como a gente vê a discussão no país, nas redes sociais, que se usa medicamento A, B ou C. E sim é como que ele está desenvolvendo em cada paciente. Belo Horizonte, a gente está no aguardo ainda. Foi bom até o Paulo falar que o governador veio aí na segunda-feira, porque eu acho que já está na hora da gente abrir as portas do Hospital do Espominas. Major Serufo fez um trabalho esplêndido lá, o hospital está pronto para começar, e eu acho que a gente tem que começar a abrir e colocar pacientes, nem que sejam casos mais leves lá, pelo menos para a gente observar, para a gente desafogar tanto as UPAs de Belo Horizonte, a região metropolitana e o próprio interior, não deixar o paciente grave para poder vir para cá, porque a gente sabe também das dificuldades de conseguir equipes com expertise boa para se atender no interior. O João citou aí a questão de Ipatinga. Esse eixo leste está todo complexo. Ipatinga, Governador Valadares e Teófilo Otoni, todos eles já estão trabalhando com o limite extrapolado, tentando conduzir melhor, porque como teve um outro efeito em cima da pandemia, foi a questão da gente ficar um pouco letárgico com as doenças de base, e elas estão explodindo junto com o Covid agora, porque Minas Gerais deu um show para o Brasil, nós fomos até questionados falando que esses números não poderiam ser reais, mas deu um show de contenção, de segurar esse vírus. Só que agora a hora chegou, e agora não tem como a gente segurar mais, ela vem realmente para ser avassaladora. E se a gente não colocar na cabeça das pessoas que ainda, mesmo que está todo mundo muito chateado de ficar enclausurado, a gente ainda tem que botar que não é a hora de abrir comércio, não é a hora de voltar à escola, e tentar amenizar o mais possível, apesar de que Minas Gerais, novamente, Belo Horizonte, principalmente a região metropolitana, se preparou e tem leitos à disposição, mas esses leitos são de casos leves. Os casos graves, eu acho que vai ficar um pouco mais apertado a gente entender daqui para frente. Doutor, primeiro, assim, uma questão preocupante você está trazendo aqui para a gente, que não... Estava todo mundo pensando que a situação de lotação das UTIs era principalmente no interior de Minas, mas a gente está vendo cada vez mais próximo aqui da região metropolitana. E aí eu te pergunto, essa ocupação aqui na região metropolitana, ela é de moradores aqui das cidades ou já são pessoas do interior que estão sendo transferidas aqui para a região de Belo Horizonte e cidades do entorno? Cidades do entorno, sim, está sendo transferido, porque a gente sabe que as cidades do entorno nós não temos unidade de terapia intensiva. Se a gente pensar aqui na região metropolitana, são 4 municípios fora de Belo Horizonte que tem CTI, que é Contagem, Betim e Nova Lima. Então, os outros municípios da região metropolitana acabam pedindo para que possa vir também. E não tem como a gente ficar limitando isso, né? Se há a possibilidade de receber, ele tem que vir sim. E o outro fato que eu tinha comentado semana passada era que alguns pacientes estão vindo de demanda espontânea e sem ambulância, sem nada, e procurando as portas de entrada de Belo Horizonte. Tanto é que as UPAs estão superlotadas e a gente não sabe identificar se essa pessoa realmente é morador daqui, se está usando o endereço de fora. Mas isso é fato que você falou agora, João. A região metropolitana também está pedindo muito socorro para poder conseguir pegar esses pacientes de maior gravidade. Marcelo, explica para a gente essa questão do volume de atendimento, do impacto e da possibilidade de extensão do pico, porque as pessoas não conseguem entender. Eu mesmo, às vezes, fico muito confuso, e olha que eu estou acompanhando isso todos os dias, lendo, tentando entender, conversando com especialistas. Conta para a gente como é que é essa evolução, para que o cidadão também tenha a consciência do que ele pode fazer, do que ele pode colaborar para diminuir essa realidade. Quando a gente começou a conversar a respeito de pico, Paulo,
a gente pegava baseado em doenças do passado, doenças que a gente achava que ia chegar a um torno do pico e aí depois ia começar a cair, né? Isso não refletiu na Europa, não refletiu nos Estados Unidos. Ela ficou oscilando muito. Várias vezes a gente via assim, a Itália chegou no pico, 2 dias depois o número dobrava, 3 dias depois o número dobrava. O que acontece agora é que os casos estão em ascensão, estão aumentando gradativamente e a questão de atendimento vai começar a ter uma deficiência maior. Nós estamos com um pequeno problema de insumo de materiais e não é por falta de comprar, não é falta do próprio fornecedor não ter para vender, não ter para nos entregar. E isso também pode atrasar e dificultar também a parte do atendimento desses pacientes. E esse pico que as pessoas ficam com medo de chegar e não chegar, está batendo muito com outro pico que são das doenças que estão enclausuradas. As doenças oncológicas, doenças cardiovasculares estão começando a eclodir agora nesse momento. E aí nós temos que fazer aquela questão de separação. Poxa, eu tenho leitos já que estão vazios esperando o Covid e o Covid não estava chegando, então eu acabei ampliando para essas doenças e agora o Covid chegando eu já não tenho mais limitação disso. Então a ampliação de leitos de CTI, ela tem que ser imediata, tem até que conversar realmente na Secretaria de Estado e ver como é que está esse respaldo para as unidades de terapia intensiva. Belo Horizonte tem um plano, o plano deles deve ser botado de imediato para ampliação dos novos leitos de CTI, mas a gente precisa muito da ajuda do Estado para isso também. Doutor, para a gente finalizar, muito se fala no aumento muito grande das doenças, né, da síndrome respiratória aguda grave. A gente vê os dados aqui, até os dados que que vem no boletim da Covid-19, desse ano são 691% a mais do que o ano passado. E aí eu queria que você explicasse esse aumento, seria por causa da sensibilidade dos profissionais de saúde para fazer a notificação dessa síndrome, para ter um reflexo no estado todo? O que seria esse aumento? O que a gente pode falar sobre esse aumento? Boa, João, isso aí foi brilhante você ter falado, porque muitas vezes a gente deixa de notificar pneumonias. No ano passado eu tenho certeza que várias pneumonias que as pessoas tiveram não foram notificadas, e pneumonias graves. Porque se a gente olha uma doença que é a pneumonia por pneumococo, que é o mais comum, aí ela fala assim, mas isso é flora normal, isso é do dia a dia, não precisa ser notificado. E com a questão do Covid, todo mundo começou a notificar tudo. Então, eu tenho um viés aí, sim, nessa situação, desses 600 e tantos % de aumento. Acredito que teve um aumento, sim, mas não tão grande como esse que foi colocado. E uma delas é essa questão da notificação. A gente tem pedido há muito tempo que a gente pudesse ter de mão um prontuário eletrônico mais fidedigno, porque muitos desses casos ainda, em muitos locais, é tudo feito à mão. E devido ao nosso mundo hoje de tecnologia, a gente consegue fazer um prontuário eletrônico um pouco melhor. E aí a gente consegue saber e monitorar. No início de fevereiro, eu fiquei muito atento a isso, quando a Assembleia Legislativa, os deputados me chamaram para poder fazer parte da comissão, para poder dar um apoio técnico, eu falei com eles, gente, precisamos melhorar o nosso sistema de notificação, porque muitos casos estão ficando despercebidos. Quando eu falo notificação, não é só a questão do teste positivo ou negativo para o Covid ou para uma pneumonia, mas aquele paciente, sim, que precisa de uma demanda maior, de um cuidado maior, para que eu possa tratar essa de doença respiratória grave. Tivemos inicialmente uma queda, porque como a gente fez o lockdown, aquelas doenças respiratórias que muita gente fica confinada dentro de banco, teatro, cinema, escola, deu uma queda. Mas, todavia, tivemos esse aumento geral agora, já no final do mês de maio. Foi quando as pessoas começaram a notificar mais e começaram a alertar que precisava, sim, registrar essas pneumonias ou essas síndromes respiratórias graves. Doutor Marcelo Lopes Ribeiro, especialista em gestão de saúde, integrante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, trazendo pra gente um balanço aí da situação das UTIs em Minas Gerais. Doutor, portas abertas, um feliz Dia dos Namorados pro senhor e uma boa sexta-feira, viu? Obrigado mais uma vez, um abraço para todo mundo, um beijo no coração de todo mundo e vamos amar, gente. Vamos ter muito amor nesse coração e vamos proteger aqueles que a gente ama.